Oi, eu sou o João, seu arquiteto preferido na internet. Me ajuda a chegar a 1000 inscritos nesse canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Desaprendemos a lidar com calor. Bom, eu vi esse vídeo aqui e vou trazer pra gente fazer um react dele e ver se podemos acrescentar alguma coisa. Vamos lá, o vídeo da DW Brasil. Olha só essas fachadas em Singapura e essas em Nova Delhi, Nova York e Hong Kong. Percebeu algo? Nessas partes do mundo, a vida sem ar-condicionado pode ser desconfortável ou até perigosa. Fazer um adendo aqui que o DW é um canal alemão, e então ele fala muito mais de Europa, mas nesse contexto aqui claramente poderia acrescentar fácil o Brasil. More than a dozen people have died in India in the past 2 months due to a severe heat wave. Fierce heat wave. Heat wave. E isso é um dilema. A tecnologia precisa de muita energia. A refrigeração de edifícios é responsável por 10% do consumo global de eletricidade. Uma péssima notícia para o aquecimento global. It's a vicious loop. We cool the indoors, but we want the outdoors, therefore generating the need for more cooling. Mas há soluções. Algumas tradicionais, outras modernas que não consomem montes de energia. Elas podem nos ajudar a quebrar esse círculo vicioso. A história por trás desse impasse começou em Nova York em 1902. Foi Vou fazer um adendo aqui. Antes, quando se projetava casas e tal, muitas vezes não se pensava nesse equipamento. E hoje em dia esse equipamento do ar-condicionado está presente no projeto. Precisa existir, principalmente em edifícios, o espaço para o maquinário de ar-condicionado e de refrigeração. Foi quando o engenheiro Willis Carrier lançou as bases do condicionador de ar moderno. Ele inventou para uma gráfica um motor com o fim de controlar a umidade que deformava o papel. Simplificando, o sistema soprava ar sobre uma serpentina cheia de água fria. Não só a umidade se condensava nas serpentinas, como o ar da gráfica ficava mais fresco. Nas décadas seguintes, outras versões mais avançadas desse primeiro sistema chegaram à empresa e depois aos lares americanos. This lucky baby will sleep quietly through the night. De repente, descansar, trabalhar e viver no calor não era mais apenas possível, mas também agradável. Hoje em dia, os americanos são os maiores usuários de ar-condicionado. 90% das casas nos Estados Unidos têm um. No Brasil, por exemplo, estima-se que 40% dos lares tenham um ar-condicionado hoje, e projeções são. Engraçado esse número dos americanos, porque o natural seria, sei lá, pensar em qualquer outro país. Mas aí essa conta deve estar levando em consideração densidade populacional, enfim. De que até 2035 a cifra possa subir para 95%. Devido a tendências como essa, a demanda global de energia de refrigeração de ambientes deve triplicar até 2050. A questão é, como atender a crescente demanda sem agravar o calor? Isso porque, na maior parte do mundo, a tecnologia de alto consumo energético é alimentada por combustíveis fósseis. Estes emitem muitos gases de efeito estufa que aquecem a atmosfera. Hoje em dia, os condicionadores de ar têm substâncias refrigeradoras no interior das serpentinas para absorver o calor do ar. Algumas delas são literalmente gases de efeito estufa. Ninguém quer vê-los escapando do seu aparelho. Os aparelhos resfriam espaços internos, jogando para fora o calor que absorvem. Isso quer dizer que também aquecem os locais mais próximos. E quem não pode comprar... E aí passa a ser um ciclo vicioso, né? Você esfria, você retira esse calor do lado de dentro e joga esse calor para o lado de fora. Aí o vizinho que está aqui começa a sofrer um pouco mais com o ambiente que já está quente, então ele também vai comprar uma nova máquina de ar-condicionado. Então ele vai resfriar o que está aqui dentro e vai jogar esse calor. E aí o vizinho aqui do outro lado vai começar a sentir o calor que é emitido por essas duas máquinas. E aí é um ciclo, um ouroboros do calor do ar-condicionado. Um ar-condicionado acaba sofrendo mais. So we've got a threefold effect as a result of air conditioning on the atmosphere. And being able to reduce it down through either efficient cooling or to cooling without air conditioning is really a smart solution to get there. Este é Prasad Vaidya, especialista em design solar passivo. Ele diz que há 3 passos para refrigerar com sustentabilidade. Primeiro, reduzir o calor em toda a cidade. Por quê? That is access for everybody.
Você já deve ter ouvido falar do efeito ilha urbana de calor. É quando áreas urbanas como esta ficam mais quentes do que seus arredores, porque todo esse concreto absorve e retém calor. Fora isso, há muito calor residual que deriva das atividades humanas, como transporte ou, enfim, condicionamento de ar. E aí você consegue reparar bem isso quando você está dentro de uma área muito adensada. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui. Você vai para a região serrana do Rio de Janeiro e é super fresquinho e tal, quando o calor está mais ameno. E aí quando você começa a descer a serra, começa a aproximar da Avenida Brasil, por exemplo, muda completamente o clima. Outro exemplo, quando você volta da região dos lagos e assim que você desce a serra e começa a se aproximar de Maricá, São Gonçalo, Niterói, esse calor ele se agrava e parece que você saiu de um país para o outro, parece que você saiu de climas totalmente diferentes, mas se deve muito a essas ilhas de calor proporcionada por esse adensamento urbano. Criar espaços com árvores frondosas e outras plantas diminui esse efeito, como aqui em Berlim. A cidade de Medellín, na Colômbia, conseguiu baixar a temperatura média em 2 graus Celsius apenas 3 anos após ter plantado corredores verdes. A rede interligada de vegetação atravessa dezenas de vias navegáveis e ruas movimentadas e poluídas. Minimizar o calor produzido pelos carros também faz a diferença. Na Espanha, os superquarteirões de Barcelona priorizam pedestres e ciclistas, mas a escala é importante. O Instituto de Saúde Global da cidade estima que 117 mortes anuais por calor poderiam ser evitadas instalando centenas de outras zonas de pedestres. O próximo passo seria projetar edifícios que não dependam de aparelhos de ar-condicionado. E aqui a gente pode aprender muito com a arquitetura tradicional. Então, não depender de ar-condicionado é muito complexo, porque a gente está falando de uma cadeia global, uma questão climática global. Então, tomar uma atitude individual de fazer uma arquitetura que ela vai ser independente de ar-condicionado é muito complicado. Mas, claro, existem maneiras que eu acho que vai ser abordada nessa matéria de você tornar mais eficiente o prédio. A estadia para quem está ali, o ambiente, o convívio, tornar mais agradável no quesito climático. Before technology, all people around the world found solutions to survive properly. Charles Galavardin conduz projetos de arquitetura bioclimática em países como Vietnã e Mauritânia. São projetos que consideram as condições climáticas locais. So we have to study carefully all this vernacular architecture. Algumas construções modernas já fazem isso, como a Universidade do Catar, que usa torres eólicas para refrescar seus prédios. Esse método é usado no Irã e outros países do Oriente Médio há séculos. Os coletores de vento foram projetados para capturar o ar fresco e direcioná-lo ao interior. O ar quente é então expulso. Você também já deve ter notado que em lugares de clima quente as casas são normalmente brancas. Alguns países, como a Índia, estão recuperando esse princípio. Eles pintam os telhados com tinta à base de cal, que absorve menos calor. Isso pode reduzir a temperatura interna de 2 a 5 graus Celsius. Quando fazem projetos, arquitetos bioclimáticos combinam fontes diferentes de inspiração. Mas todos vão dizer a mesma coisa: a localização é tudo. You have to pay attention about the sun orientation and make sure. Posição do sol é algo que é primordial e vou inclusive em breve falar mais sobre isso, mas todo projeto, principalmente que vai sofrer muito com essa questão climática, posição do sol nascente, poente, é fundamental para definir o projeto e como ele, ou definir a arquitetura, na verdade, e como a gente vai pensar ela. Sure your facades are not exposed to the direct sun, and then we usually study carefully the wind direction. É importante conhecer a direção do vento para projetar aberturas que estimulem a ventilação cruzada. Outros recursos que podem ajudar a evitar o calor são as marquises, que mantêm as fachadas frias, e o isolamento, que impede que o calor penetre pelo telhado, por exemplo. Segundo o arquiteto, tais medidas podem baixar a temperatura interna em torno de 5 graus Celsius. Ao mesmo tempo, ventiladores no teto ajudam na circulação de ar frio. Ainda pode ser necessário usar o ar-condicionado, porém, bem menos. O problema... É meio que isso que eu tinha falado. Tipo, vai ajudar muito. Por exemplo, com boas práticas, você reduzir 5 graus, então lá fora está fazendo 35, dentro de casa 30, ainda está calor.
mas mesmo que você precise ligar esse ar-condicionado, você vai usar ele muito menos, você vai conseguir passar uma maior parte do seu dia sem ligar esse ar-condicionado e talvez ligar só no momento de calor extremo. São boas práticas que vão ajudar tudo isso. Aqui em muitos países que vivem um boom de construções, os novos prédios costumam ser assim. Builders tend to build them with floor-to-ceiling glass. And that's a real problem because every time you put glass into a building, you turn it basically into a hot box. It's like a solar cooker. Arquitetos e engenheiros dizem que essa estética é popular porque dá a impressão de ser elegante, moderno e permitir a entrada de luz natural. Para mudar isso, seria necessário ter normas mais rigorosas em relação à eficiência energética na construção civil e uma grande mudança cultural para impor tudo isso na prática. Assim, meio que já não existem necessariamente essas regras, elas vão variar muito de acordo com a localidade, com o país. Essa coisa da fachada espelhada se tornou convencional, né, para quando, principalmente em prédios corporativos. E aí isso virou o padrão a ser feito quando você quer construir um prédio imponente, que quer mostrar seu valor, seu status, enfim, numa determinada região, e aí reveste-se ele de vidro de cima e embaixo. Outro grande obstáculo é que essa abordagem serve para novas construções. Mas o que acontece com os prédios antigos e mal isolados que já existem? Isso nos leva à próxima solução, uma refrigeração de ar mais eficiente. Pois não há razão tecnológica para que os ares condicionados consumam tanta energia. Especialistas dizem que o setor ainda se baseia numa tecnologia centenária e que não houve muita motivação ou fatores de mercado que estimulassem a inovação. E você pode ver como condicionadores de ar desperdiçam energia em lugares como Índia, Singapura e partes dos Estados Unidos, porque são zonas normalmente muito úmidas. Cerca de 1/3 da energia é usada para controlar a umidade. Alguns modelos modernos têm um modo seco para desumidificar, mas especialistas dizem que os aparelhos ainda não conseguem medir bem a umidade do ar e, por isso, não sabem quanta umidade devem remover para um máximo de conforto. Então, muitas pessoas simplesmente ligam os aparelhos para hiperrefrigerar o ambiente até reduzir a umidade ao nível desejado. Em 2018, o concurso de inovação Global Cooling Prize mostrou que há formas de contornar essa situação. O RMI, uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, elegeu 2 equipes vencedoras em cooperação com o governo indiano. They used better controls, they had better sensing capabilities, and they were able to sense both the temperature and the humidity. And that's how they were able to optimize the performance of an air conditioner. As equipes desenvolveram modelos com impacto climático 5 vezes menor. Mas os padrões de teste do mercado precisam ser atualizados para que a avaliação do desempenho considere a eficiência do ar-condicionado no controle da umidade. Grandes compradores precisam aderir ao projeto para diminuir os custos, e os consumidores precisam ser incentivados a comprar modelos mais eficientes, mesmo que o preço na etiqueta seja um pouco mais alto. While the more efficient air conditioners are costlier upfront, you save much more energy over the 10-year lifetime of that air conditioner, and therefore that total cost of ownership is about half of the standard products. But that's where the challenge lies. Either consumers don't have that financial ability to spend that money upfront, or they are just not aware about it. É como se a gente estivesse fazendo um paralelo aqui também com o carro elétrico, né? Você tem uma economia, teoricamente, de combustível, uma energia mais limpa, teoricamente também, ao longo dos anos, porém o custo de aquisição inicial ainda é muito alto, então ainda temos essa barreira aí. E se pensarmos numa refrigeração mecânica eficiente em maior escala? Um sistema assim já funciona em Singapura. Aqui, um ar-condicionado subterrâneo, considerado o maior do mundo, refrigera edifícios residenciais, bancos, shoppings e este hotel. A tecnologia é conhecida como refrigeração urbana e pode economizar até 50% em energia e emissões comparado com os ares condicionados convencionais. Isso porque é super eficiente ter uma única grande estrutura refrigerando um bairro inteiro. A água é resfriada a 25 metros abaixo da superfície antes de ser distribuída entre os diferentes prédios. The challenge for district cooling is in terms of infrastructure, right?
it's a big capital investment and it requires a lot of infrastructure. Cidades como Toronto, Paris e Hong Kong já experimentaram a tarefa colossal de refrigerar dezenas de prédios com um único sistema. Em alguns casos, a refrigeração urbana aproveita redes já existentes. A maior parte do sistema em Paris atravessa a rede de esgoto da cidade. Mas, na maioria dos casos, a refrigeração urbana é mais adequada para novas construções. Por exemplo, a Gujarat International Finance Tech City, também conhecida como Gift City. Ao construir esse novo e superpopuloso distrito na Índia, os projetistas tiveram carta branca para implementar qualquer solução de refrigeração que desejassem. Eles escolheram a refrigeração urbana porque é mais eficiente e mais barata de manter. Pode parecer utopia, mas como todas as outras soluções, exige muito capital, conhecimento e, claro, conscientização. Eu queria até aproveitar, já está terminando aqui, mas, por exemplo, um sistema muito simples que a maioria dos prédios brasileiros usam, é um método exigido e usado pelo Corpo de Bombeiros, que é a escada enclausurada. Vocês já devem ter reparado que às vezes quando você está no edifício, você vai entrar na escada, às vezes a escada está mais fresca do que o corredor. Então esse aqui é um sistema meio que esquematizado de uma escada enclausurada. E normalmente ela tem dois poços, um para trazer o ar gelado, que vem debaixo da terra, e aí ele fica um duto aqui fora e tal, ele capta esse ar, e um que é de ar quente que vai botar esse ar para fora. É o que a gente chama de efeito chaminé. No caso da escada, é mais voltado para quando você tem um incêndio, aí se tiver fumaça entrando dentro da escada, ela vai estar fazendo esse efeito. Mas isso aqui é um sistema que poderia ser implementado, por exemplo, em residências. Você tem um poço que capta esse ar do lado de fora e distribui esse ar fresco dentro da casa. É um sistema simples, mas que é funcional, e aí vai se assemelhar um pouco àquele sistema lá que a gente viu das torres de vento, que foram feitos em Doha. Mas, segundo especialistas, esse tipo de investimento é urgentemente necessário, seja na dimensão de refrigerar uma cidade ou um bairro, seja no âmbito de uma ampla inovação tecnológica, especialmente em países emergentes. A boa notícia é que resfriar nem sempre precisa ser assim. Mas se não avançarmos em uma direção mais sustentável com rapidez suficiente, corremos o risco de ficar presos em uma solução que, na verdade, é parte do problema. É isso. E aí, você conhece outras alternativas? Eu vou botar aqui que pelo menos daquelas 3 práticas que eles citaram são boas, que é tentar sombrear, ventilação cruzada, principalmente tentar fazer uma arquitetura que se enquadre ali na posição do Sol, porque o Sol não vai mudar de posição, então a arquitetura a gente consegue, o projeto a gente consegue moldar ele para melhor se adaptar às ambiências climáticas. E caso você esteja precisando de projeto de arquitetura, pode entrar em contato comigo que eu vou deixar meu contato na descrição desse vídeo. Valeu!